Subiu a apresentação, tá direitinho? De aminoácido? Tá. Então tá bom, então bora lá. Aqui, ó, é a mesma coisa, né? Ah, eu tô devendo para vocês um livro, né? Ao final dessa aula, eu já compartilho o outro livro que eu falei para vocês, que era do Marx, tá? Eu só compartilhei esse daqui, que é da Anita Marzocco, que esse é o que a gente vai mais usar para Bioquímica 1 mesmo, tá? O do Marx, ele é um pouco mais complexo, ele acaba sendo mais usado na Bioquímica 2. Mas eu já compartilho com vocês também esse outro livro que eu tenho. É que ele estava lá no PDF, eu preciso mandar para vocês. Aqui, eu tenho várias patologias que a gente pode mencionar em relação a aminoácidos, em relação a peptídeos, né? A mais clássica, que a gente vai falar um pouco hoje, é da fenilcetonúria, tá? Essa patologia aqui também, ela entra como erro inato do metabolismo, tá? Ela também é diagnosticada através do teste do pezinho. Então, essa aqui é o carro-chefe que a gente vai falar, que tem a maior incidência. Essa daqui é importantíssima. Ah, um adendo que eu ia fazer para vocês aparece uma criança que tem galactosemia no seu consultório. Já foi diagnosticada. O que você tem que fazer para montar o cardápio alimentar? Porque com certeza o pediatra vai mandar para o psicólogo, né, para a criança entender o que ela pode e o que ela não pode comer, vai mandar para o endócrino para dosar, né, essa quantidade de toxina e vai mandar ela para o nutricionista. Como é que você vai montar o cardápio dessa criança que tem galactosemia? Complicado? Complicado. Como você vai montar? Primeiro, o que você vai tirar? Você vai tirar o leite e tudo que for o quê? Derivado do leite, concorda? Esquece, né? Vai tirar. O que eu falei para vocês, tem que tomar cuidado com bula de medicamento. Vai ter que falar para essa mamãe, né? Se for uma criança, se já for um adulto, toda vez que ela for fazer uso de um medicamento, ela olhar na bula para ver se tem lactose ou galactose, que tem mais do que a gente imagina, né? Eu também achei que não tinha. Uma vez eu fui olhar algumas bulas, eu falei, gente, olha aqui, eu tenho lactose. Na outra eu fui olhar, tem galactose. Então, assim, tem muitos medicamentos que têm esse componente. Então, tem que fazer esse adendo. Além, né, de preparados, né, tem que ficar atento. E, principalmente, o que muita gente não sabe é que tem muito alimento que tem galactose. Vocês sabiam que está cheio de alimento que tem galactose? Quando acabar a aula, eu mando para vocês uma tabelinha, né, e uma aula um pouquinho mais específica de galactosemia, que tem essa tabela. Tem 500 mil alimentos que têm galactose. E aí? Vai ter que tirar também da alimentação? Vai ter que restringir também. Então, assim, é alface, é figo, é soja, é maçã. Professora, que absurdo. Tá? Então, assim, tem que também ficar atento a todos os alimentos que contêm galactose? Sim, tá? Por quê? Porque não é só no leite e nos derivados do leite que você vai encontrar a galactose. Você vai encontrar a galactose inserida em vários alimentos, tá? Então, esse é um adendo muito importante. Se aparecer no seu consultório, né, algum paciente que tenha a galactosemia e peça para você montar um cardápio alimentar para esse indivíduo. Aqui, então, ó, a gente já contemplou, né, a parte de carboidratos, né, principal gerador, energia. Agora a gente vai para a parte, né, das proteínas, que a matéria-prima para a formação desta proteína são quem? São, obviamente, os aminoácidos, tá? A proteína, ela tem um papel imprescindível no organismo, né? Eu falo que todo o maquinário do meu organismo é através de proteína, né? É através da fabricação de proteínas que vem através do aminoácido. Então, se eu estou pensando em receptor de membrana, é proteína. Se eu estou pensando em atividade imunológica, é proteína. Se eu estou pensando no fio capilar, tem proteína, que é a queratina. Se eu estou pensando na minha musculatura,
tem proteína, né? Então, assim, toda a parte funcional, estrutural do meu organismo é proteica. Então, precisa tomar cuidado quando você montar um cardápio alimentar e colocar, por exemplo, só proteína para ele ingerir, não colocar carboidrato. Por quê? Porque essa proteína, muitas vezes, ela pode ser usada só para gerar energia e não vai ter proteína suficiente para quê? Para essa parte construtora do organismo. Por isso que a gente fala que o segredo é o low carb, né? Não é dieta proteolítica, não é dieta cetogênica. O ideal é fazer a ingesta de carboidrato só adequada para a geração de energia, né? Carboidratos mais pobres, né? Que a gente fala que são ricos em fibras, como aveia, né? Agora, se eu começar a ingerir uma grande quantidade de amido, é óbvio que eu não vou conseguir fazer uma dieta porque eu vou engordar, né? Então, a low carb ela é ideal porque ela reduz, ela restringe o carboidrato só para ser energético e aí eu posso aumentar a ingesta proteica. Por quê? Principalmente se ele estiver fazendo atividade física, essa proteína ela vai ser geradora do quê? Da massa magra. A massa que vai gerar musculatura no meu paciente. Aí vai ser ótimo, porque a maioria dos pacientes o que eles querem é isso, né? Ganho de massa muscular, massa corpórea. Tá? Então, a gente fala que não tem milagre, né? Eu tenho que manipular os alimentos a nosso favor, não o contrário, né? Eu vou restringir, eu vou sacrificar, eu vou fazer um jejum. Para quê? Por que eu vou sacrificar o meu organismo para emagrecer? Assim, qualquer professor de bioquímica, ele vai relutar em fazer um jejum intermitente, porque eu acho que a gente não precisa sacrificar o nosso organismo, né? Nós temos que trabalhar com os alimentos a nosso favor e não sacrificar o organismo sem combustível, tá? Agora, lembrando, né? Os aminoácidos, eles são obtidos através de duas formas: essenciais e não essenciais. Lembram disso? Essenciais são quais? Essenciais são aqueles que vêm através da alimentação. Então, eu consigo, quando eu, por exemplo, como um peixe, eu como uma carne, eu faço a ingesta de um ovo, né? A clara do ovo, eu estou ingerindo o quê? Proteína. A proteína, professora, mas o que vai acontecer com essa proteína quando entra no meu organismo? Ela vai ser transformada em aminoácido, tá? Então, aminoácidos essenciais são aqueles que são obtidos através da alimentação. E os aminoácidos não essenciais? Não essenciais são aqueles que são sintetizados pelo meu organismo. Então, sintetizado, o que é? Próprio material genético, ou seja, o organismo ele pode pegar um aminoácido que é chamado de fenilalanina, que veio da alimentação, e transformar ele num aminoácido não essencial. Por quê? Porque o que ele vai fazer? Ele vai transformar um aminoácido que veio da alimentação de um aminoácido que veio o quê? A ser metabolizado pelo organismo. Lembra quem que é que se transforma de fenilalanina? Eu transformo em quem? Alguém sabe? Qual aminoácido não essencial que eu consigo através da fenilalanina? Que é fundamental para a pigmentação da pele, para a formação da adrenalina, da insulina. Tirosina, tá? Então, a fenilalanina é um aminoácido que eu consigo, ela está contida, por exemplo, nos alimentos que eu faço a ingesta. Ingerir. O que acontece com a fenilalanina? Ela sofre uma reação química e se transforma em tirosina. Aí a tirosina, que é não essencial, ela é usada pelo meu organismo para várias funções, né? Uma delas, como eu falei, é para a formação da melanina, que é a pigmentação da pele. Então, aqui a gente tem os aminoácidos, tanto essenciais como não essenciais, que eles são usados para quê? Para fabricação de proteínas. Por isso que a gente fala de síntese proteica, tá? Então, eu tenho a codificação, né, desses aminoácidos para a fabricação de proteínas.
A estrutura de um carboidrato. Como é que a gente reconhece a estrutura de como é que a gente reconhece a estrutura por molécula de carbono de um aminoácido? Então, a diferença, lembra? Um dos pontos principais continua sendo o grupo funcional? Sim. Então, ó, estou falando de aminoácido, né? Que a abreviação é AA. O aminoácido, ele também tem a presença do que a gente chama de grupos funcionais? Tem. Por quê? Grupo funcional vai dar o quê na molécula? Função. A gente já viu isso no carboidrato. Quem lembra quais são os grupos funcionais que eu tenho no aminoácido? O nome já está falando, né? Aminoácido. Quais são os dois grupos funcionais? Alguém lembra? Amina, olha lá, de aminoácido, olha lá, amina, mais o quê? Aminoácido, mais ácido carboxílico, com X, tá? Ou na literatura você também encontra como carboxila, tá? Que é a mesma coisa. Então, grupo amina e grupo carboxila, o que que são? São os grupos funcionais de quem? São os grupos funcionais do aminoácido, tá? Cadê eles, professora? A senhora tá doida? Não tô vendo nada. Tá aqui, ó. Aqui tá o grupo amina, que é sempre representada por quem? NH3, tá? Tem alguns aminoácidos que a gente vai ver que vai apresentar o NH2, tá? Mas a maioria é representado pelo NH3, como vocês estão vendo aqui, ó. Então, ligado ao carbono, o que que eu vou ter? Ligado ao carbono, eu vou ter grupo amina. O que mais? Além do grupo amina, quem que eu tenho? Ácido carboxílico ou carboxila. Tá aqui, ó. Tá? Carboxila tá aqui. Professora, mas carboxila sim, tá doido, né? É a mesma coisa, ó, né? Se eu escrevo assim, dupla ligação com oxigênio, né? Ligação com OH. Isso aqui também é ácido carboxílico ou carboxila. Eu posso escrever da forma resumida, como você está vendo aqui, ou desta forma, né? São a mesma coisa. Então, eu tenho amina e ácido carboxílico. Diferente do carboidrato, esses dois, eles têm que aparecer ao mesmo tempo na molécula, tá? Lembra que o carboidrato, ou ele poderia ter uma aldose, ou ele poderia ter uma cetose, lembra? Né? Não precisava ter os dois. Aqui não. Aqui, para ser aminoácido, o que precisa acontecer? Para ser aminoácido, obrigatoriamente, o que tem que ter? Os dois grupos funcionais. Então, ele tem a ligação do carbono, o grupo amina, a ligação do outro carbono, o quê? O ácido carboxílico. E aí, ligado a esse centro quiral que a gente está falando, ó, que é o carbono alfa, o que ele tem? Ele tem a presença de um radical, que é o R. O que é o radical? O radical, ele é representado sempre, ó, por uma cadeia lateral. Então, assim, ó, o R é só um símbolo, tá? Eu coloco o R lá no aminoácido para falar que ele tem um radical. Se eu quiser tirar esse radical, né, que é o símbolo, e colocar uma cadeia lateral específica, eu coloco? Sim. Por quê? Se eu colocar a cadeia lateral, eu já vou conseguir determinar quem é o aminoácido. Então, assim, ó. Eu não quero saber que aminoácido que é. Eu só quero saber se tem amina e tem carboxila. Então, para reconhecer se tem amina e carboxila, o que eu faço? NH3-amina, achei. COH, carboxila, achei. Ao invés disso daqui, ó, pode ter o que para substituir? O R, tá? Mas se tiver o R, que é o radical, você vai saber quem é esse aminoácido? Não vai saber, tá? Eu posso trocar o R,
que é só um símbolo, e trocar por quem? Trocar por uma cadeia lateral específica. No caso aqui, ó, a gente está vendo que se eu colocar o CH3 aqui, ó, que é a cadeia lateral, eu acabei de dar nome para um aminoácido. Quem é esse aminoácido que vocês estão vendo? A alanina. Tudo bem, menina? Entenderam? Isso aqui é meio chatinho, tá? Então, o R é o símbolo. Eu tiro o símbolo, coloco a cadeia lateral. Se eu colocar a cadeia lateral, eu vou conseguir identificar quem é esse aminoácido. Quantos aminoácidos a gente precisa conhecer? 20. Porque aí, dos 20, está separado os essenciais e os não essenciais, que são o que o organismo usa, tá? Catalogado, eu tenho mais de 500, 600 aminoácidos. Mas que usualmente o organismo consegue metabolizar são 20, tá? Tudo bem até aqui? Olha lá, ó. Então aqui, ó, grupo amina, NH2 ou NH3, grupo carboxila, tá? Aqui já tem o R, tá vendo, ó? Se tem o R é só um símbolo. Eu sei quem é esse aminoácido? Não. Se eu tirar o R e colocar a cadeia lateral específica, o que acontece? Ah, se eu colocar a cadeia lateral específica, eu consigo determinar quem é esse aminoácido, tá? Então, por isso que a gente tem, né, a diferença deles, que são aqui, ó, não essenciais, essenciais, e a gente diz que são essenciais condicionais. Já ouviram esse termo? Então, ó, quem são, a princípio, os essenciais? O que a gente falou? Essencial é aquele que o quê? Essenciais são aqueles que não são sintetizados pelo organismo, né? Então, obrigatoriamente tem que vir do quê? Do alimento. Então, por isso que, mais uma vez, eu posso deixar de comer proteína? Não, não pode deixar de comer proteína. Porque se você não comer proteína, você deixa de ter quem? Você deixa de ter os aminoácidos o quê? Essenciais, tá? Então, essenciais são esses daqui, ó. Precisa decorar? Não, só precisa entender, ó. Histidina, isoleucina, leucina, lisina, metiolina, ó, como eu falei, fenilalanina, treonina, triptofana e valina, são todos que vêm da alimentação. Quem o organismo consegue metabolizar? Alanina, asparagina, aspartato, glutamato e serina, tá? Esses o organismo consegue fabricar. Professor, e esse aqui do meio? Isso aqui do meio eu não sei o que é isso. São aqueles que eu falei, que você pega o essencial e consegue transformar em quem? Em não essencial. Então, por exemplo, a fenilalanina, que você consegue através da ingestão de proteína, você consegue transformar em quem? Tirosina. A metionina, que você consegue ingerir através da alimentação, você consegue transformar em quem? Prolina, tá? Então, quando fala é condicionalmente essencial, é por quê? Porque ele veio de um essencial e foi transformado em não essencial. Tudo bem aqui, meninas? Entenderam isso? Isso. Por exemplo, ó, eu ingeri um peixe. Peixe está cheio de proteína. Dentre as proteínas tem a presença de quem? Da fenilalanina. Então, eu vou degradar essa proteína no meu organismo, né? Através da protease das enzimas digestivas. E vou oferecer para o meu organismo quem? Os aminoácidos essenciais. Dentre eles vai ter quem? A fenilalanina. O que vai acontecer com essa fenilalanina? A fenilalanina, através de uma enzima que a gente chama de fenilalanina hidroxilase, vai conseguir transformar a fenilalanina em quem? Em tirosina. Tá? Então, através
de um aminoácido essencial, a gente conseguiu transformar em quem? Num condicionalmente essencial. Que a gente poderia até falar que ele é não essencial, por quê? Porque ele é secretado no meu organismo. A gente só não fala porque a gente tem que especificar que ele não veio de uma forma aleatória sintetizada dentro do meu organismo. Ele veio através de uma matriz que era um aminoácido essencial que eu comi, tá? Esses daqui que são não essenciais não vêm de nenhum essencial, é o organismo puramente que consegue metabolizar. Esses daqui são aqueles que são oriundos de um aminoácido que essencial. Então eu tenho que comer a proteína, ter a fenilalanina para conseguir quem? Para conseguir a tirosina. Se não for desse jeito, o organismo consegue sintetizar a tirosina? Não. Deu para entender, Jordânia? Então, assim, por isso que a gente daqui a pouco vai falar da fenilcetonúria, que ela é tão grave, porque se eu não consigo converter a fenilalanina em tirosina, eu não vou ter tirosina no meu organismo. Claro, professor, e agora? E agora que você não vai ter a pigmentação da pele, que é albumina, não vai ter várias proteínas que seriam sintetizadas através da tirosina. E a gente vai ver como é que eu tenho que lidar com essa patologia, tá? Porque eu teria que converter a fenilalanina em tirosina. E aí, nesses pacientes, o que a gente vai ver? Que você não consegue converter por falta da enzima, tá? O segredo de tudo na bioquímica é a ativação de enzima, tá? Tem que ter uma enzima para fazer a conversão de um produto essencial em não essencial. Se não tiver, esquece, tá? Porque o organismo não consegue metabolizar. Esse que é o segredo, tá? Agora, uma outra característica do aminoácido. Essa cadeia lateral que você está vendo aqui, ó, que está pendurada, que a gente brinca, né? Que é substituída pelo símbolo que é o radical. O que ela pode ter? Essa cadeia lateral ela pode ser apolar. O que é uma cadeia lateral apolar? Se ela for apolar, ela é insolúvel em água. Quer dizer, ó, que é uma cadeia lateral o quê? Hidrofóbica, tá? Agora, ela pode ter cadeias laterais polares, que aí ela pode se comportar ou como um ácido, ou como uma base, ou como uma estrutura o quê? Hidrofílica, que ela reage com a molécula de água, tá? Professora, mas como é que eu vou saber a cadeia lateral se é hidrofóbica, se é hidrofílica, se é um ácido, se é uma base? Pela estrutura química, tá? Eu acredito que nessa altura do campeonato vocês não precisam ficar decorando todas essas estruturas. Tem que saber que tem cadeia lateral hidrofóbica, tem cadeia lateral que se comporta como um ácido ou como uma base, ou que ela só tem cadeias que atraem a molécula de água. É isso que é a característica principal, tá? Por quê? Olha aqui, ó, tem um monte de aminoácido. Você vai ficar decorando tudo isso? Não, não tem lógica, né? Você precisa saber o quê? Olha lá, vamos reconhecer. Quem é o NH3? É o grupo amina. Ah, então parece que é um aminoácido. Mas, para ser aminoácido, o que ele tem que ter além disso? Carboxila. Tem carboxila? Tem. Além da carboxila, o que ele tem que ter? O R. Quem que é o R? O R é só um símbolo. Ele é trocado por quem? Por uma cadeia lateral diferente. Quem é a cadeia lateral da glicina? A cadeia lateral da glicina é o hidrogênio. Ah, professora, então para ser glicina, ele tem que ter somente o hidrogênio? Essa é a cadeia lateral dele, é particular dele. Fala assim, eu me chamo Carolina, né? Porque eu tenho essa característica. Se eu me chamar Jordânia, eu vou ter a característica da Jordânia, tá? Então, a característica de cada um, o que é? A característica de cada um é a cadeia lateral, tá? Aqui, por que a gente fala que é hidrofóbico? Porque todas as cargas aqui, elas só são o quê, ó? Positivas, ó. Só tem carga positiva. Lascou? Lascou. Por quê?
Se só tem carga positiva, como é que eu vou atrair a molécula de água? Qual que é a atração que a gente aprendeu lá no comecinho, que volta a história da ligação de hidrogênio? Qual que é a regra da ligação de hidrogênio que a gente aprendeu? Mas para a molécula de água, por exemplo, chegar aqui e atrair com esse radical aqui, ó. Como é que ela atrai? Ela atrai ou ela repele? Isso, eu estou dizendo que a ligação de hidrogênio, como é que a gente aprendeu o que, que é? É a atração do hidrogênio, que tem carga o quê? Positiva, com um elemento químico que seja o quê? Eletronegativo a ele. Ou seja, ele tem que ter carga obrigatoriamente o quê? Negativa. Como a gente falou, todos esses aminoácidos, alguém tem o radical aqui que apresenta a carga negativa? Não. Se nenhum tem carga negativa, o que, que eles são? Essas cadeias laterais são ditas o quê? Ó? Apolares. Por quê? Porque elas são hidrofóbicas, elas não reagem com a molécula de água. Deu para entender? Então, ó, CH3, só carga negativa, só carga positiva. Atrai a molécula de água? Não. Valina, CH, CH3, CH3, também não tem nenhuma carga negativa, não atrai molécula de água, tá? A gente está falando em relação à cadeia lateral, tá? A gente não está olhando aqui, ó, grupo amina e grupo carboxila, a gente está olhando a cadeia lateral. Olha que interessante, ó, tá vendo que mudando exatamente a cadeia lateral de cada um, eu estou dando nome diferente para eles? Então, a característica de cada aminoácido, o que, que vai diferir de um aminoácido para o outro? Ó, grupo carboxila é o mesmo para todos, ó, tá vendo? Não muda nada. Grupo amina muda alguma coisa? Também não muda, tudo igual. O que, que vai mudar que a gente falou? Olha lá, ó, cadeia lateral. Cadeia lateral H, glicina. CH3, alanina. CH, CH3, CH3, valina. Por isso que eu falei, precisa decorar cada um desses aminoácidos? Não. Precisa saber que, mudando a cadeia lateral, o que acontece? Eu mudo o nome do aminoácido. Mudar o nome do aminoácido quer dizer que no organismo ele pode acabar tendo o quê? Uma função diferente, tá? Por exemplo, quando a gente fala de leucina e isoleucina, ela é muito utilizada o quê, ó? Para construção de proteínas que estão no músculo, tá? Se eu estou falando da tirosina, como eu falei, eu já estou utilizando mais para sintetizar o quê? A insulina, hormônios, tá? Então, a particularidade de cada cadeia lateral vai fazer com que esse aminoácido ele atue de uma forma diferente no meu organismo. Tudo bem com isso aqui, meninas? Então, ó, aqui são os polares. Olha lá, se é cadeia lateral polar, ele já vai ter o quê? Ó, aqui, ó, OH. Se OH é negativo, OH, olha lá, é a cisteína que tem carga negativa, olha lá, tá vendo? Ó? Se tem a cadeia lateral carga negativa, o que, que vai acontecer? Se tem carga negativa, ele vai ser hidrofílico, ou seja, ele vai ter uma característica que é reagir com a molécula de água, tá? Alguns aqui, ó, podem ter polar sem carga, que a gente fala que é só atrai molécula de água, né? Ele não tem perfil ácido nem perfil básico. Esse aqui, ó, se a gente olhar, ele já tem um perfil o quê, ó? Ácido. Porque ele tem aqui um grupo funcional que a gente já conhece, que eu já falei para vocês, que é quem, ó? O ácido carboxílico. Então, aqui na cadeia lateral, para ser o aspartato, vai aparecer quem, ó? O ácido carboxílico. Por isso que ele tem uma cadeia lateral com perfil o quê? Ácido. E se for um perfil básico? Se for um perfil básico, olha quem que vai aparecer. Grupo amina. Olha lá, perfil básico. Professora, quer dizer
que uma parte do grupo amina, ela se comporta com um perfil básico e a parte do ácido carboxílico se comporta como perfil ácido? Sim. Por isso que a gente diz que o aminoácido ele tem um caráter anfótero. Não sei se vocês já ouviram falar disso. O que é um caráter anfótero? Um caráter anfótero é quando uma molécula, no caso do aminoácido, ela tem uma parte ácida. Quem é a parte ácida? Lá em cima, tá? Eu não estou falando de cadeia lateral. Ela tem uma parte ácida, que é o ácido carboxílico, e ela tem uma parte básica, que é quem? Grupo amina, tá? Todas têm? Todas têm. Todos os aminoácidos têm amina e carboxila. Amina, básico, carboxila, ácido, tá? Juntos, elas dão ao aminoácido um caráter que a gente chama de caráter anfótero, tá? Porque ela tem um perfil ácido e um perfil básico, tá? Outra coisa é dizer que tem cadeias laterais que se comportam como uma base e cadeias laterais que se comportam como um ácido, tá? Isso é aleatório, isso não é todo aminoácido que se comporta na cadeia lateral como ácido, como básico. Aí é perfil do aminoácido. Por exemplo, aspartato fala, olha, eu tenho a minha cadeia lateral ácida. Então, eu sou hidrofílica, porque lá pendurado lá no final, eu tenho ligado a mim um ácido carboxílico. Já a lisina que vocês estão vendo, ela pode falar, não, eu não tenho um caráter ácido, eu tenho um caráter básico. Por que ela tem um caráter básico? Porque lá na cadeia lateral, ela vai ter a presença de quem? Do grupo amina. Tendo o grupo amina, ela tem a tendência de ter o quê? Um caráter básico, tá? Mas tudo isso a gente está falando em relação à cadeia lateral, tá? Quando eu falo de anfótero, é o perfil do esqueleto do aminoácido. O que é o esqueleto do aminoácido? O esqueleto do aminoácido é ter um carbono. Esse carbono, de um lado, está ligado ao grupo amina, de outro lado, está ligado quem? A carboxila. Isso que é o caráter anfótero, tá? É ter uma parte ácida e ter uma parte básica, tá? O que está pendurado, que é a cadeia lateral, é peculiar a cada o quê? A cada aminoácido. Deu para entender isso? Olha lá, aí eu tenho, ó, polar hidrofílico, tá vendo, ó? Que ele não tem um caráter nem ácido nem básico, ele só tem a característica de atrair carga, por conta da carga negativa, ele consegue atrair moléculas de água, tá? Aqui, ó, polar básico. Por que básico? Olha aqui, ó. Ele tem o quê, ó? Grupo amina, grupo amina, grupo amina, tá? Por isso que ele tem caráter ácido ou caráter básico. Ácido carboxílico ou grupo amina, tá? Aminoácido polar. Eu tenho um aminoácido que é safado. Quem é esse aminoácido safado? Ele quebra a regra de todo mundo. Ele tem, na verdade, o enxofre ligado a ele. Quem é esse aminoácido? Esse aminoácido é chamado de cisteína, tá? Então, eu tenho um aminoácido que tem a cadeia lateral composta por quem? Ó, por enxofre, que é o S, tá? Quando uma cisteína ela se junta com outra cisteína, ela forma uma molécula, né, que é um peptídeo já, que é a união de duas moléculas de aminoácidos, que chama cistina. Essa ponte, essa ligação, a gente chama de ponte de sulfeto, tá? Ó, um enxofre se liga a outro enxofre, ó, tá vendo, ó? Para formar uma junção de dois aminoácidos para formar a cistina. Então, quando uma cisteína é peculiar a ela, uma cisteína só reage com outra cisteína. Por quê? Porque ela vai atrair o quê? Ela vai atrair o enxofre uma com a outra. Quando atrai o enxofre uma com a outra, eu falo que essa atração chama ponte
disulfeto, tá? Isso aqui é, por exemplo, para formar um dipeptídeo, que é chamado de cistina, tá? Porque uma coisa importante, por que vocês acham que tem um aminoácido polar e outro polar? Porque quando eu for formar a proteína, o que tem que acontecer? A cadeia lateral polar de um aminoácido tem que juntar com quem? Com a cadeia polar de outro aminoácido. E quando for hidrofóbico? Ixi, a mesma coisa. A cadeia lateral hidrofóbica tem que se ligar com outra cadeia lateral o quê? Hidrofóbica, tá? Para ir se ligando essas estruturas para poder formar o que a gente chama de proteína. Ou, se é uma molécula menor, no caso, um peptídeo, tá? Olha aqui alguns exemplos, ó. Glutamato, tá? Glutamato é um aminoácido que eu consigo fazer, né? A ingesta. Então, se eu consigo ingerir, ele é o quê? Ele é um aminoácido essencial, porque vem da alimentação, tanto de origem animal como vegetal, tá? Ele é muito usado na indústria alimentícia para formar aqueles condimentos horrorosos, né? Que a gente fala que não é para ingerir, que é o sal sódico, né? Do ácido glutâmico. Na verdade, é uma molécula modificada que ela causa alterações, principalmente a permeabilidade seletiva, ou seja, ela causa malefícios principalmente aos rins, tá? Porque ela altera bomba de sódio e potássio. Então, assim, aqui é um aminoácido que é usado na indústria de uma forma não muito benéfica, porque com a sua ingestão ele acaba alterando, né, a bomba de sódio e potássio do seu organismo. Por isso que isso aqui é lixo, né? Isso aqui é um vilão, né? O triptofano, esse todo mundo adora, né? O triptofano, ele é um aminoácido que juntamente, né, com a vitamina que é chamada de niacina, eu consigo formar o meu tchuco, né? Que é a minha proteína tchuca, que é a serotonina. Ai, que delícia, professora, né? A serotonina, o que que é? É do humor, né? Modulação do humor, do sono, da motivação, é ela que todo mundo quer ter, né? Então, aqui é legal, meninas, ó, de vocês inserirem no cardápio alimentar esses alimentos, tá? Que contém triptofano. Chocolate, a gente fala, pode comer? Pode, mas a gente sabe que tem a parte da gordura, né? Que não é tão benéfica para o organismo. O ideal é colocar lá, né? Alimentos saudáveis, né? Olha lá, lentilhas, atum, a quinoa, ostra, né? As amêndoas, salmão, soja, o queijo. Então, são alimentos que têm grande quantidade do quê? De triptofano. Não grande quantidade, mas eles contêm triptofano. Então, para serem inseridos no cardápio alimentar. Olha a soja que benéfica. O problema da soja é que ela é mutagênica, né? Senão a soja seria top 5, né? Porque a soja é maravilhosa. O único problema é que ela tem alterações, principalmente no metabolismo tiroidiano. Então, tem que tomar cuidado aí com a soja, principalmente no sexo masculino, né? Mas se não fosse por isso, ela lá é riquíssima em triptofano, né? Então, ela ajuda na modulação do humor, do sono e da motivação. Aqui está mostrando, ó, como o triptofano, que é um aminoácido, ele vai ser metabolizado no meu organismo, né? Até ele chegar a formar quem? A serotonina, tá? Que é a modulação para o humor, que é tão importante. Aqui eu tenho uma ligação importante que é, por exemplo, ó, eu tenho uma proteína. Eu falo que essa proteína, ela tem, por exemplo, 200 aminoácidos. Como que eu vou juntar um aminoácido com outro para formar uma proteína? Então, isso vem do meu ribossomo. Então, quem faz a síntese proteica ou é o ribossomo ou é o retículo endoplasmático rugoso, que está dentro da minha célula. Né? Então, essa organela que é tão importante,
ela realiza um processo que é chamado de síntese proteica. Para realizar a síntese proteica, o que eu preciso fazer? Eu preciso ligar um aminoácido com outro aminoácido. Como é que eu ligo? Então, essa ligação, ó, é chamada de ligação peptídica, tá? Então, eu vou juntando um aminoácido com outro aminoácido, com outro aminoácido, tá? Até formar a molécula que eu quero. Quem sabe essa codificação, quem é? É o ribossomo, tá? É uma organela que realiza essa síntese proteica. Então, nada mais é do que unir os aminoácidos para formar ou moléculas menores, que são chamadas de peptídeos, tá? O Leninger, ele coloca que até 99 aminoácidos é chamada de peptídeo. Se tiver mais de 100 aminoácidos, é chamada de proteína, tá? Então, o que difere uma da outra é só a quantidade de aminoácidos presente na estrutura. Se tiver menor quantidade de aminoácidos, a gente chama de peptídeo. Se tiver maior quantidade de aminoácidos, a gente chama de proteína, tá? Tem aí uma coisa controversa, mas o Leninger, né, que é um dos pais aí da bioquímica, ele diz que até 99 é peptídeo. Se tiver mais 100 ou mais de 100, eu chamo a molécula de proteína, tá? Então, a ligação peptídica, ó, ela vai pedir ajuda do grupo amina e do grupo carboxila. Estão vendo, ó? Aqui é um aminoácido, aqui é outro. Professora, qual é? Dá para saber aqui? Não dá. Por que não dá para saber? Porque tem o R só tem o símbolo, né? Se não tivesse o R e tivesse a característica de uma cadeia lateral, daria para identificar. Mas só com o R não dá para saber. Eu só sei que é um aminoácido, tá? Como é que eu faço, ó? Então, a ligação peptídica, como é que ela acontece, ó? Entra um grupo amina, atração de um grupo amina, que vocês estão vendo aqui, com um grupo carboxila. Então, o que acontece, ó? Um oferece o H+, no caso, né, a amina oferece o H+, e a hidroxila oferece quem? O OH-. Vocês já viram no que dá isso? A gente aprendeu no primeiro dia de aula. O que dá quando eu junto H+ e OH-? Forma molécula de água, tá? Então, para acontecer a ligação peptídica, a primeira regra, atração de quem? Atração do grupo amina, que está aqui, com o grupo carboxila. Então, a amina oferece H+, a carboxila oferece OH-. Com isso, ocorre um processo que a gente chama de desidratação. O que é a desidratação? Ó, é a liberação de uma molécula de água. O que acontece quando eu perco o H+ e perco o OH-? Se a gente lembrar na química, o carbono tem 4 ligações. Não é isso que a gente aprendeu? Que é a regra do octeto, né? A atração de carga elétrica. Aqui tem 4 ligações, ó, vamos contar. Ó. 1, 2, 3, 4. Se eu tiro uma ligação, o que acontece com esse carbono? Se eu vir aqui, ó, e apagar uma ligação, esse carbono, a gente fala que ele fica o quê? Instável. Ele pode ficar muito tempo assim? Não. O que ele tem que fazer? Ele tem que ir correndo, completar de novo, olha aqui, ó, a 4ª ligação. Então, completando a 4ª ligação, automaticamente ele consegue se ligar a quem, ó? Ele consegue se ligar ao nitrogênio da outra molécula. E aí ele junta o aminoácido 1, como está mostrando aqui, com o aminoácido 2. Ele acabou de formar um dipeptídeo, que é a união de 2 aminoácidos, tá? Então, ligação peptídica. Um aminoácido oferece o grupo amina, o outro oferece carboxila. H+ reage com OH-, libera a molécula do quê? De água, que vocês estão vendo, tá saindo aqui, ó. Liberou a molécula de água. O carbono perdeu uma ligação.
Se ele perdeu uma ligação, ele pode ficar sem uma ligação? Não. Se ele perdeu uma ligação, o que acontece? Ele vai completar a quarta ligação se ligando a quem? Olha quem ele está se ligando aqui, ó, ao nitrogênio da outra molécula. É isso que acontece quando a gente fala de ligação peptídica. Tudo bem, meninas? Entenderam isso daqui? Quantas vezes ele faz isso, professora? Depende da quantidade de aminoácidos que ele junta, né? Tem a Escherichia coli, que ela tem quase 2.000 aminoácidos ligados para formar uma proteína. Claro, professora, né? Tem a hemoglobina, que tem 253 aminoácidos. Cada molécula proteica tem uma quantidade específica do quê? De aminoácido, tá? Quem sabe como vai ser secretada, como vai ser metabolizada essa proteína? Quem é? É o ribossomo. Então a gente fala que o ribossomo, ele tem ele tem, na verdade, o RG da proteína. O que é o RG da proteína? É saber quem ele vai sintetizar. Se, por exemplo, eu estiver falando do pâncreas, o ribossomo ali, o que ele vai fazer? Ele já tem o RG de quem? Ele tem o RG da insulina, ele tem o RG do glucagon, ele tem o RG de quem? Ele tem o RG da amilase pancreática. São todas as proteínas que esse órgão é capaz de secretar, tá? Então, quem é a fabricação, né? Quem faz a fabricação dessas proteínas e tem a codificação é o ribossomo. É ele que tem o RG. Quantos aminoácidos vão se ligar e como é que eles vão se repetir e mudar a sequência, tá? É uma máquina, né? A gente é uma máquina. Oi, pode falar. O ribossomo, ele faz a síntese proteica. Quando você fala sintetizar, é secretar, é produzir, tá? Então é ele que tem a codificação, que vai mandar a mensagem de quem vai ser convocado, né? Quem são os aminoácidos, né? Porque a gente fala que os aminoácidos, eles são convocados através de códons, né? Então eu vou juntar através do meu ácido nucleico esses códons, né? E através desses códons é que vai sair a sequência desses aminoácidos. Aí nesses aminoácidos é o ribossomo que vai ter a codificação exata da posição de quem vai vir e como é que eles vão se ligar, tá? Então quando você fala de produção, secreção, síntese, é tudo a mesma coisa. É ele que tem a codificação da proteína. Tudo bem, Jordânia? Ah, imagina. Era isso que você tinha perguntado? Se não foi, pode refazer. Não sei se eu entendi direito a sua pergunta. Era isso? Então tá bom. Ó, então a regra é, ó, como a gente falou, ó, 2 aminoácidos de peptídeo, 3 tri, 4 tetra, tá vendo? Ele vai aumentando, tá? Como eu falei para vocês, quando chegar até 99, eu ainda chamo de polipeptídeo, que tem uma múltipla quantidade, né? Passou de 99 para cima de 100, eu já não chamo mais de peptídeo. Como é que eu chamo? Proteína. Professora, mas a proteína é mais importante que o peptídeo? Não. Só vai mudar o quê? Vai mudar a função de cada um, tá? Cada proteína, devido a essa codificação que o ribossomo vai fazer, vai gerar uma função diferente para cada proteína, tá? A gente não pode falar, se eu tenho mais aminoácidos, a função é importante, se eu tenho menos aminoácidos, a função... Não, se eu pensar na insulina, a insulina, ela tem 51 aminoácidos, tá? Ela é um peptídeo ainda. Ela é menos importante que a hemoglobina, que tem 253? Não. O que vai mudar o quê? Vai mudar é a função, tá? Então, uma coisa importante é, se eu tenho só 20 aminoácidos, como é que eu chego em 51? Como é que eu chego em 240 e tralalá? Vocês pensaram isso? Como é que eu consigo chegar?
Eu não falei para vocês que o organismo só usa 20 aminoácidos? Só usa 20. Como é que de 20 eu consigo chegar em 200 aminoácidos? 253, que no caso da hemoglobina, que é o HB, tem essa quantidade. Como é que o ribossomo faz, hein? O que ele vai fazendo? Então, o importante é que ele vai fazendo o quê? Ó? Ele vai repetindo várias vezes esse aminoácido e além de repetir, o que ele vai fazendo também? Ele vai trocando de posição. Então, vocês já brincaram de Lego? O que é o Lego? Eu tenho várias cores do Lego, né? O que eu vou fazendo? Eu vou colocando cores diferentes e vou intercalando as peças. Então, se eu tenho 20, para chegar em 200, ele vai repetindo e vai trocando de posição. Então, o maquinário, quem tem toda essa codificação, quem é? É o ribossomo, tá? É o ribossomo que sabe quantos aminoácidos vai ser inserido naquela proteína e como é que vai ser a sequência correta de cada aminoácido aparecer. Não é uma máquina, né? Se eu tenho 253, vai repetir 5.000 vezes um, 5.000 vezes outro, a posição vai ser diferente de um para outro, para formar aquela proteína específica, que vai ter uma função específica dentro do meu organismo, tá? Então, assim, se a gente perguntar, professora, se todas as proteínas são feitas de aminoácidos, por que as proteínas elas conseguem ter funções diferentes? O que a gente poderia explicar? Que cada proteína tem o quê? Uma quantidade diferente do quê? De aminoácidos. E a sequência também é diferente? Sim, a sequência também é diferente. Isso quem vai montar, quem vai realizar a síntese proteica, ou seja, a construção desta proteína, de novo, é o ribossomo, tá? Olha aqui, ó, o veneno, né? Eu brinco que isso aqui é veneno, porque já foi provado através de artigos internacionais que ele é carcinogênico, tá? Então, quando você estiver fazendo uma dieta restritiva, que o paciente não quer, não pode usar açúcar, né? Que ele quer emagrecer, não indique o aspartame, tá? Indica a sucralose, o xilitol, né? Tem vários outros tipos até de adoçantes mesmo que não são carcinogênicos e não fazem mal. Já foi provado, né, que o aspartame é carcinogênico, tá? O aspartame é um dipeptídeo. O que é um di? Ele é a união do aspartato e a fenilalanina, tá? Ele acaba tendo essa característica do sabor adocicado, mas a gente não recomenda mais a utilização, porque já tem um monte de artigo mostrando que é óbvio que não é a curto prazo. A médio e longo prazo, ele pode causar mutação gênica e causar proliferação de metástase no paciente. Então, esquece aspartame. Olha lá. Oi, pode falar. É, isso. E ele é mais saboroso também, né? Eu uso muito sucralose, porque ela tem uma baixa, né? Que ela vem da frutose, ela tem uma baixa quantidade calórica e ela acaba sendo prazerosa porque ela é saborosa, né? Se você usa esses adoçantes, é horrível o gosto, né? Assim, além dele ter malefícios, assim, não dá para saber. Eu não cheguei a ver um artigo onde ele fala a quantidade específica utilizada, mas você percebe que se a pessoa durante 20 anos está adoçando, né? Tudo que ela está ingerindo com aquilo vai dar ruim, né? Se ela toma todo dia o cafezinho, se ela toma todo dia o suco, né? E ela está colocando aquele aspartame, é óbvio que aquilo vai acumular no organismo e vai causar um tipo de mutação. Sim, sim, com certeza. Antigamente não tinha nem muita opção, né? Agora tem esse leque de opções e tem que realmente tentar substituir.
É isso mesmo. Olha aqui a insulina, ó, que lindinha, né? A insulina, eu falei para vocês, olha lá, que ela não é uma proteína, né? Ela é um peptídeo. Ela tem 51 aminoácidos, tá? Ela tem grande quantidade do que, ó? De cisteínas, ó. Tá vendo? Ó, cisteína, cisteína, cisteína. A cisteína, lembra que eu falei? Ela sempre se liga por ponte de sulfeto. Olha aqui, ó. Cada um desses é um aminoácido. Ele está se ligando como? Está se ligando por quê? Por ligação peptídica, tá? Um vai se ligando, se ligando, se ligando com o outro. Toda essa molécula aqui, tá? É a insulina. Então, ele é um peptídeo. Ele tem essas duas cadeias que a gente está vendo, né? A A e a B, porque ele tem interligação por pontes de sulfeto, ó. Tá vendo que uma cisteína ela está se ligando com outra cisteína por ponte de sulfeto. É assim que eu consigo secretar quem? A insulina, tá? Então, como eu falei, lá no pâncreas, eu tenho as células pancreáticas, está contido lá o ribossomo tem o RG da insulina. O que é o RG da insulina? Ele sabe a posição de todos esses aminoácidos, como eles têm que aparecer, como é que eles vão se repetir, e tem que saber que tem que colocar essa cisteína aqui, que é importante para a formação da insulina, tá? Se não tiver essa codificação, eu não consigo secretar a insulina, tá? Então, essa codificação exata para a formação da insulina, que é um peptídeo. O que mais que eu tenho? Ó, eu tenho também o glucagon, tá? Glucagon é o hormônio antagônico da insulina, né? A insulina é um hormônio hipoglicemiante e o glucagon a gente vai aprender lá na frente que é um hormônio hiperglicemiante. Então, enquanto um controla a baixa quantidade de glicose na corrente sanguínea, o outro controla a alta quantidade de glicose na corrente sanguínea. Por isso que eles são antagônicos, porque um é utilizado no período pós-absortivo, né, que depois é pós-prandial e absortivo, está absorvendo, e o outro é no pós-absortivo, que a gente chama de jejum. Então, um está sendo utilizado quando eu tenho muita glicose, né, que é o prandial e o absortivo, e o outro, que é o glucagon, está sendo usado quando não estou comendo nada, né? Que eu estou no período que é o pós-absortivo, que aí provém do jejum prolongado, tá? Então, o glucagon também é um peptídeo, tá? Ele é um pouquinho menor, ele tem 49 aminoácidos, mas ele também tem a sua importância em relação à função hormonal, tá? E aí sim vai, ó. Tem o hormônio antidiurético. Pode falar, alguém ia falar alguma coisa? Não? Tem o hormônio que é o ADH, né, que é o hormônio antidiurético. Ele tá vendo que eles são sintetizados em órgãos diferentes. Também isso é muito importante, né? Se eu falo de pâncreas, eu estou falando de insulina e glucagon. Se eu estou falando de ADH, eu estou falando de hipotálamo, né? Então, eles são secretados em órgãos diferentes. Os aminoácidos são os mesmos. O que vai mudar é o quê? O que vai mudar é a codificação de cada um, tá? Então, o hormônio antidiurético, ele ajuda na metabolização dos rins, né? Para quê? Para aumentar a absorção de água e no sistema vascular que a gente chama de vasoconstrição. Aqui é só curiosidade, ó, tá vendo? Que aminoácidos, a sequência é diferente. A sequência é diferente, tá? Então, essa codificação quem tem é o ribossomo. Aqui tem a ocitocina, não sei se já ouviram falar. A ocitocina, ela é produzida no organismo e também usada de forma artificial. Ela é muito utilizada, ela é secretada lá na célula do hipotálamo, né? Liberada na hipófise. Ela ajuda principalmente no parto. Por quê? Ela auxilia na contração uterina, na dilatação do colo, né? E ela também auxilia na saída do leite materno. Por isso que a mamãe lá, quando ganha o nenê, muitas vezes a enfermeira vem com uma ocitocina que é preparada em laboratório e pinga via nasal. Para quê?
para a descida do leite, né? Para estimular a saída do leite, né? Então, a ocitocina também é um peptídeo, tá? Importante também que tem as suas funções. Vamos ver se tem mais algum. Acho que a gente consegue falar um pouquinho? Não, não consegue, acabou a aula. A gente pode terminar falando da fenilcetonúria e das proteínas na próxima aula? Olha aqui, ó. A fenilcetonúria, ela vem de um aminoácido que a gente falou importante, olha lá, ó, fenilalanina. Isso aqui é importante para você que é nutricionista? Muito. Por quê? Porque assim como pode chegar um paciente com galactosemia, pode chegar um paciente no seu consultório que tem fenilcetonúria. Como é que você vai montar o cardápio alimentar desse paciente? O que você tem que saber? Tem que saber que esse paciente não pode comer o quê? Adivinha? O que esse paciente não pode comer? A fenilalanina é um aminoácido o quê? Essencial. Se ela é essencial, ela vem do quê? Vem dos alimentos. Se vem dos alimentos, essa fenilalanina ela está inserida em que macronutriente? Proteína. Então, escuta, paciente não pode comer proteína. Olha que absurdo, né? Então, quer dizer, exata, você vai ter que entrar com suplemento alimentar, né? Ele pode ingerir isolado esses aminoácidos que estão em forma de suplemento, mas concorda que sendo artificial, o metabolismo não vai ser o mesmo? Não vai ser. Então é o que você falou. Para esse cabrunco ganhar. Pode falar. Não. Tudo que tem a fenilalanina, ela tem tanto em proteína vegetal como animal. Tem nos dois. A fenilalanina, ela é um aminoácido que ela está presente nas proteínas. Proteínas que podem ser de origem animal ou origem vegetal. Então, assim, eu tenho que montar um cardápio alimentar. Por exemplo, a soja. Soja tem fenilalanina? Tem fenilalanina. Você pode oferecer o soja para o paciente? Não. Tá? Por quê? Ele vai ingerir a proteína, vai ter fenilalanina, e aí o que acontece? Essa fenilalanina não vai se transformar naquele aminoácido que eu falei para vocês, que é a tirosina, e aí vai acumular fenilalanina no organismo e vai se transformar numa substância o quê? Tóxica. Intoxica o paciente e ele morre por falência múltipla de órgãos. Principais órgãos que param de novo. Aonde que ela é metabolizada? Para variar, no fígado. O fígado para de funcionar. Ela tem uma hepatomegalia e o fígado para de funcionar, tá? Então, na próxima aula, a gente completa falando da fenilcetonúria. Olha aqui, ó, é feita através do teste do pezinho, né? Triagem neonatal, que é a PAI que a realiza. Então, toda criança nascida viva faz o teste do pezinho para ver o quê? A presença de erro inato do metabolismo. Como a gente viu, pode diagnosticar galactosemia, né, que a gente viu anteriormente, ou pode diagnosticar aqui também o quê? A fenilcetonúria, tá? Então, já no nascimento, eu consigo diagnosticar. Então, é uma enzima que é deficiente, que é a enzima que eu falei para vocês, que é a fenilalanina hidroxilase. Essa enzima, ela não vai converter a fenilalanina em tirosina, tá? E aí a tirosina vai ficar acumulada. Aí depois a gente só vai ver, ó, só para fechar essa aula, por que a criança fica albina, olha lá, ó, né? Por que ela tem alterações significativas no metabolismo do organismo, né? Então, assim, eu tenho, ó, as carnes vermelhas, principalmente, ó lá, são ricas, né, em fenilalanina. A soja também tem, que a gente falou, tá? E o paciente vai ter que ingerir, por exemplo, leites, né?
que não tenha a proteína, ou seja, então no leite eu vou tomar esse leite que é um preparado que é chamado de PKU, muito conhecido, né? É caríssimo esse leite. Esse leite é sem proteína, ou seja, na verdade não tem o quê? Ele não tem a fenilalanina.